Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir. Eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar. Mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo, e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí. Obrigadão. No final das contas, a gente não está nessa situação, nessa penimba, por conta só das autoridades, né? Eu sempre digo que o indivíduo é que vai salvar o país. Indivíduos virtuosos, indivíduos que botam a mão na massa, indivíduos que não estão em dissonância cognitiva. Falando em salvar o Brasil, vamos falar de São Paulo. Né? São Paulo é a principal capital do país, eu sempre falo isso, mesmo sendo carioca, mesmo com a rivalidade entre o Rio e São Paulo. São Paulo é uma cidade que eu gosto muito de visitar. Quem sabe quando o Alexandre devolver meu passaporte, eu vou poder visitar São Paulo. É uma cidade, uma das melhores cidades para se visitar, assim, se você gosta de sair do Brasil, talvez a melhor. E é uma cidade que ela tem se inclinado para a direita, num certo sentido. O Estado tem mais do que a cidade tem muita gente de esquerda. Mas, ora, o Bolsonaro fez governador de São Paulo, com boa margem. O Bolsonaro fez o senador de São Paulo, um astronauta, meu Deus do céu. Né? Um completo desconhecido, um dos senadores mais inúteis que a gente tem no Brasil, tá lá porque o Bolsonaro olhou, apontou o dedo e falou: é esse cara aqui. Se ele tivesse apontado, sei lá, qualquer cara, o meu ovo esquerdo era senador para São Paulo, de tão forte que é o poder de um apoio convicto do Bolsonaro. E aí, nesse cenário, onde o cara é o maior cabo eleitoral disparado, que tem cidade mais importante, maior cabo eleitoral, que é o Bolsonaro. O segundo maior cabo eleitoral é o governador, que foi indicado pelo Bolsonaro, era outro completo desconhecido, um burocrata da Dilma, um tecnocrata da Dilma, que foi abraçado pelo Bolsonaro e hoje é governador de São Paulo. Tem um senador. E aí, tudo indica que esse cara vai lançar um candidato dele para a prefeitura mais importante do Brasil. Lançam as pesquisas, tem o Ricardo Salles. O Ricardo Salles simplesmente pontuando bem nas pesquisas. Não vamos lançar o Ricardo Salles. O resultado é esse caos que a gente está vivendo em São Paulo. Eu não queria essa imagem não, Bruno. Eu queria a pesquisa que eu postei lá no nosso grupo. Isso, essa aí. Esse é um resumão. Obrigado, Bruno. Esse é o resumão da pesquisa do Paraná para a Prefeitura de São Paulo. Paraná. Que foi lançada para a Prefeitura de São Paulo. E eu acho o Paraná assim, óbvio, pesquisa não é retrato perfeito da realidade, mas o Paraná é um dos institutos mais sérios. E o que a gente enxerga nessa história é um bolo muito doido. Você tem o Ricardo Nunes, apoiado pelo Bolsonaro, patinando, 20%. Um Datena, que lembrem, quando eu falo assim, mas você critica o Bolsonaro. Vocês não lembram que o Bolsonaro tentou lançar o Datena como senador por São Paulo, e no final das contas ele acabou não indo? O Datena, esse gordinho que estava querendo cair na porrada com a multidão, só ia fazer, o que ia fazer, Datena? Eu acho que o cara querer cair na porrada, eu acho até um negócio maneiro, mas o cara tem que estar em boa forma, pô. Você vai fazer o quê? Vai dar uma barrigada em onho nas pessoas? Você morrer, pô. Abre esse portão aí, pô, machão ia morrer. Vai dar uma barrigada? Você é bom de porrada? Deixasse entrar um. Porra, morrer de diabetes no meio da briga. Então esse é o cara que o Bolsonaro queria que fosse candidato para senador. Agora está aí com 20% pelo PSDB. Guilherme Boulos com 19%, empatado com o Datena.
E enrolado nesse grupo, um cara que ninguém tinha ouvido falar. Que começou é muito bom de rede social, mas é um cara sem histórico nenhum na política. Que é esse Pablo Marçal. Eu confesso que eu tenho até vários, inclusive patronos, que são alunos do Pablo Marçal. Eu tenho que parar para assistir uma palestra dele. Eu conhecia a existência desse cara, e minha mulher já viu algumas coisas dele, já tinha me falado dele, mas eu comecei a ver por causa da participação na eleição presidencial. Agora esse cara, assim, tem 12% de apoio. E eu vou falar um negócio para vocês. Nos bastidores, toda a direita de São Paulo quase está apoiando esse cara. Eles não podem falar, mas eles preferem esse cara do que o Nunes. Eles não podem falar. O Valdemar emitiu uma advertência, acho que foi, não sei se foi o Luiz Felipe que fez um comentário simpático, algum deputado importante da base bolsonarista, chamado assim, fez o PL, tomou uma ameaça via cartinha do PL. Mas eu posso dizer que boa parte das pessoas que estão oficialmente com o Nunes por trás estão apoiando o Pablo Marçal. E isso me fez ter curiosidade, né? A minha primeira curiosidade continua sendo o que fez o presidente Bolsonaro abrir mão da prefeitura mais importante do país, com direito a ele ter o governador e ter o senador eleitos nas últimas eleições. O que fez, o que pode ter justificado essa decisão? E não foi só em São Paulo, não, justiça seja feita. Abriu mão em outros lugares, coitado do meu amigo Polon, gosto tanto dele, sacaneado. Mas não precisa ir longe. Cristina Grêmio, em Curitiba. Se o Bolsonaro apoiasse a Cristina Grêmio, ela ia ser eleita no primeiro turno. O Bolsonaro, deixa eu deixar claro para vocês, o Bolsonaro pode praticamente nomear o prefeito de Curitiba, de tão alta que é a aprovação dele, desde que seja, obviamente, um cara minimamente crível. Até um poste, né? Ele conseguiria nomear. Por que não? Por que não a Cristina Grêmio? Por que não fazer a prefeita de Curitiba uma das cidades mais conservadoras do Brasil, orgulhosa de ser conservadora? Então é isso em vários lugares no Brasil, e eu recebo a quantidade de reclamações e denúncias que eu recebo de gente sacaneada, eu não consigo nem dar conta. Eu quero dizer para as pessoas, eu não sou repórter investigativo, eu não posso ir atrás. Ah não, Paulo, mas se o Valdemar, foi quem escolheu, foi o Valdemar. O Bolsonaro não é dono do partido. Eu falo assim, tá, se o Bolsonaro não obedecesse o Valdemar, o que o Valdemar ia fazer com ele? Ia bater nele? Expulsar ele do partido não ia. Então ia fazer o quê? Dar uma chinelada na bunda? O que é isso? Cada um acredita no que quiser. Mas ia fazer o quê? O que é o PL sem Bolsonaro? Cada um acredita no que quiser, mas desculpa, para mim, o próprio presidente me disse isso quando eu perguntei. Desculpa, para cima de Moá, não. É um ótimo bode expiatório. Mas eu sou escravo da verdade. E eu não sei qual é a verdade. Mas a história de que existe um acordo envolvendo outras coisas, inclusive liberdade, possibilidade de se tornar elegível no ano que vem, daqui a 2 anos, etc, etc, é mais verossímil do que o Valdemar não me deixou. O que acontece se amanhã o Bolsonaro anuncia o apoio dele ao Pablo Marçal? No segundo turno, garanto que o Pablo Marçal tá. 90% de chance de ser eleito prefeito de São Paulo. E a curiosidade que eu digo que eu tenho é porque eu não conheço o Pablo Marçal. Eu passei a ficar curioso de ver todo mundo falar, fulano, e aí? Não, tô com o Marçal, mas não posso dizer. E Beltrano? Não, tô com o Marçal, não posso dizer. E eu comecei a ficar interessado nesse cara. Eu passei, ele me ligou, o Pablo Marçal me ligou esses dias, eu passei quase 1 hora com ele no telefone. E eu disse para ele o que eu vou dizer para vocês. Eu vejo que ele é um cara extremamente marqueteiro,
quase todos os livros, pelo menos os principais autores que o Pablo Marçal usa, para a questão de gatilho mental, para a questão de persuasão, para a questão de storytelling, para a questão de construção de narrativa, quase todos os autores eu já li. Então, quando ele fala, é meio que um mágico querendo puxar o coelho da cartola para outro mágico. Eu falo, eu sei o truque, eu conheço o truque, não usa contra mim. Mas eu falei isso para ele, eu falei, eu não estou convencido se você é simplesmente um cara que utiliza as técnicas de persuasão em seu favor, mas que é bem intencionado, ou se você é simplesmente um picareta. E eu usei esses termos. E ele se sentiu absolutamente confortável. No primeiro momento ficou meio desconcertado ali de eu ter dito de forma tão explícita, mas ele pareceu confortável. Eu acho que esse discurso marqueteiro, meio arrogante artificialmente, ele gera desconfiança. Mas eu tenho enorme interesse. E acho que eu preciso aprofundar isso. Por isso, na quarta-feira que vem, dia 9 de agosto, eu vou entrevistar no estúdio o Pablo Marçal por cerca de 2 horas para tentar, nessa jornada em busca da verdade, conhecer quem ele é. O marqueteiro bem intencionado ou um picareta. E eu convido você que está me assistindo a participar dessa entrevista, a entrar nessa entrevista. Eu acho que é boa, porque todo mundo sabe que eu sou um sujeito que não sou muito fácil de embromar, porque eu conheço as técnicas que ele usa, porque você que me acompanha sabe que eu tenho os meus valores, sabe que eu tenho simpatia, admiração, gosto, e se for candidato a presidente em 2026 vai ter meu voto no Bolsonaro, mas eu não sou parte do grupo político dele. Então eu posso fazer com liberdade perguntas honestas, mas difíceis. Então vai ser transmitido aqui no canal do Paulo Figueiredo Show e no Fio Diário. E depois eu vou entrevistar também, já recebi o contato, não sei nem se respondi aqui, a candidata do Novo, e vou abrir também para os demais, até para o Ricardo Nunes, até para o Boulos, que eu já entrevistei na Jovem Pan. Ele não gostou muito não, mas está aberta a entrevista para ele. Quem quiser conversar e expor e ter um diálogo franco, sem censura, eu estou dentro. A minha única regra é: não existe tema proibido. Se sentou na minha frente para conversar, a gente vai falar o que tiver que ser falado. Pois bem, agradeço a enorme audiência de hoje. Tivemos aí perto de 15 mil pessoas nos assistindo, sem o Fio Diário. Peço a que não sabem que se estão inscritos no canal para se inscreverem, ativarem o selo das notificações. Quem puder repostar, reposta. Quem puder mandar nas outras redes, coloca. Sendo que a melhor forma de você garantir que eu continue fazendo o meu trabalho é sempre considerando a possibilidade de se tornar meu apoiador ou meu patrono Gold. Custa pouquinho por mês, pouco mais de uma promoção do McDonald's, um pouco menos de uma promoção do McDonald's, se eu não me engano. E se você quiser ser meu patrono, vai ser muito bom ter a oportunidade de interagir com você e a gente ter uma troca e eu aprender um pouco. Até o próximo programa, quinta-feira, estamos de volta com mais um Paulo Figueiredo Show. Figueiredo, Figueiredo. Figueiredo, Figueiredo. Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir, eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar, mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo, e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí. Obrigadão.